Este curso aborda os assuntos relevantes sobre aparelhos ortodônticos móveis, com o objetivo de oferecer suporte para o aprimoramento profissional. O aluno será introduzido aos conhecimentos sobre a técnica de prótese dentária ao aprender os primeiros passos da construção de um aparelho ortodôntico. O aluno se tornará habilitado a reconhecer os aparelhos e associá-los biomecanicamente com suas diferentes funções e também se tornará capacitado a confeccionar vários tipos de dispositivos, adquirindo um grande diferencial profissional. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula sobre os elementos da movimentação dentária. Olá, pronto para mais uma aula do nosso curso? Hoje veremos sobre o movimento dentário. Veremos todos seus elementos, tipos de força, tipos de movimentos. E aprenderemos sobre os princípios que envolvem o movimento dentário. Vamos lá? Movimento dentário. O movimento dentário é realizado quando há aplicação de força sobre os dentes. Isso é possível graças às características dos tecidos periodontais. Assim, o nível de força indicado para o movimento dentário deve ser alto o bastante para estimular a atividade celular, mas sem ocluir completamente os vasos sanguíneos do ligamento periodontal. Ao aplicar uma força sobre o dente, ocorre um pequeno movimento. Isso irá gerar uma compressão do lado onde ele será movimentado. Também gerará uma tração do lado oposto. Essa compressão iniciará a reabsorção do osso de um lado da raiz do dente. A tração promoverá a formação de osso para preencher a lacuna criada. Meus dentes estão tão tortos. Acho que vou usar o aparelho antigo do meu irmão, consertou direitinho os dentes dele. Se eu conseguir desinfetar, não tem problema, não é mesmo? Claro que tem. Mesmo que o aparelho fosse novinho e completamente limpo. Ele foi criado para a boca do seu irmão, para os dentes dele. Se couber na sua boca, pode fazer mais mal do que bem, entortando seus dentes ainda mais. Você precisa de um profissional que conheça bem a biomecânica dos sistemas ortodônticos. Ele tirará o molde dos seus dentes e criará um aparelho único especialmente para a sua boca. Tipos de forças. Classificamos os tipos de forças pela intensidade e duração. Deve-se haver um equilíbrio entre essas duas forças. Assim, promove-se um deslocamento fisiológico e preservam as estruturas envolvidas no movimento dentário saudável. Começando pela intensidade da força, ela é dividida em forças leves, forças mais adequadas ao movimento dentário porque proporcionam o movimento, permitindo que as estruturas envolvidas se reorganizem e, assim, sejam preservadas. Forças pesadas, forças que devem ser aplicadas de forma restrita, porque uma força muito pesada pode ocasionar a reabsorção da raiz ou do osso, onde o dente está implantado. Já a duração da aplicação da força é dividida em forças intermitentes, forças aplicadas em intervalos, geralmente associadas aos aparelhos ortodônticos móveis. Forças contínuas, forças aplicadas continuamente sem intervalos de repouso ou descanso, geralmente associadas aos aparelhos fixos. O movimento dentário é realizado quando há aplicação de força sobre os dentes, correto? Errado.
Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Tipos de movimentos dentários. Existem diferentes tipos de movimentos dentários. Eles são associados à direção da aplicação da força dos planos horizontal e vertical. Assim, eles podem ser divididos em movimento de inclinação de coroa, realizado pela aplicação de uma força sobre um ponto da coroa dentária. Esse movimento resulta na inclinação do dente em torno de um ponto de apoio base, localizado no terço apical da raiz. Observe que a força, representada pela seta, age sobre a coroa, resultando na movimentação do dente. Movimento de inclinação de raiz do dente, realizado pela aplicação de forças complexas onde há mais movimento da raiz do que da coroa. Observe como a raiz se movimentou mais do que a coroa. Fique ligado, as forças complexas são aplicadas principalmente por aparelhos ortodônticos fixos. Movimento de translação do dente. A inclinação do dente não é alterada, mas o dente se move como um todo. Assim, coroa e raiz são deslocadas na mesma direção. Esse movimento é realizado somente por aparelhos ortodônticos fixos. Movimento de intrusão. O dente é posicionado para dentro do osso onde está implantado. Esse movimento possui um grau de dificuldade maior em sua realização. A melhor forma de se realizar este movimento é utilizando aparelhos ortodônticos fixos. Movimento de extrusão. O dente é posicionado para fora do osso onde está implantado. Como o movimento ocorre na mesma direção de erupção dos dentes, acaba sendo um movimento mais fácil de realizar. Movimento de rotação. É um movimento rotacional do dente no longo eixo da coroa à raiz. Esse movimento é realizado pela aplicação de forças por vestibular e lingual, conhecido como binário de força. Observe como duas forças agem sobre o dente, rotacionando ele. Movimento de extrusão. O dente é posicionado para dentro do osso onde está implantado. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Princípios biomecânicos. Existem 3 princípios biomecânicos da movimentação dentária. Assim, para um aparelho ortodôntico móvel realizar um movimento ortodôntico, precisamos destes 3 princípios: ancoragem, fixação ou retenção e aplicação da força. Ancoragem é a resistência que os elementos dentários oferecem à força de pressão ou de tração. Assim, ancoragem também pode ser definida como a resistência ao movimento, oferecida por diferentes dispositivos ou pelos dentes. Fique ligado. Todo movimento intencional é acompanhado por inúmeros efeitos, normalmente indesejados, que requerem esforços maiores para preveni-los ou controlá-los. Quando aplica-se uma força para o deslocamento de um dente, há uma resistência imposta pelo osso que circunda esse dente. Depois de um tempo de aplicação de compressão, ocorre a remodelação óssea. Assim ocorre o movimento do dente, podendo concluir que a ancoragem oferecida pelo dente foi perdida. Pela terceira lei de Newton, sabemos que para uma força de ação, há uma força de reação igual e contrária. O mesmo ocorre no movimento dentário. Haverá uma força de reação correspondente no local de apoio. Isso pode ser dissipado em outro dente ou conjunto de dentes.
Quanto mais dentes ou estruturas envolvidas para diluir a força de ação, menor a chance dessa unidade de ancoragem se movimentar, ocorrendo então somente a movimentação do dente proposto. Mas quando a força é excessiva e a unidade de ancoragem não for forte ou bastante, ocorre a movimentação indesejada, que recebe o nome de perda de ancoragem. Existem algumas características importantes para a manutenção da ancoragem quando lidamos com aparelhos removíveis. Maior envolvimento de dentes e área de apoio pelo acrílico, perfeita adaptação do acrílico às estruturas dentárias e ósseas para que permita a dissipação da força de ativação. Espessura do acrílico suficiente para promover equilíbrio entre conforto e retenção. Movimentos de diversos dentes divididos em mais de uma fase de ativação, ou a utilização de mais de um aparelho. Fixação ou retenção. A retenção do aparelho é muito importante para que o tratamento tenha um bom desempenho. Deve-se realizar um minucioso planejamento para a confecção de grampos de retenção. Deve-se planejar a quantidade e os locais a serem posicionados. Um aparelho estável dissipa de forma adequada as forças de ativação. Esse cuidado proporciona o movimento dentário desejado, minimiza problemas na fala, deglutição e ferimentos à mucosa bucal. Quando o aparelho possui uma boa retenção, o paciente se adaptará melhor, obtendo uma movimentação dentária mais rápida e um melhor controle de ancoragem. Fique ligado, os aparelhos removíveis se fixam ao utilizar grampos de retenção confeccionados com fios de aço inoxidável, 0,7 mm, nos dentes de ancoragem. Aplicação de força. Aplicamos a força pela utilização de mecanismos ativos principalmente parafusos de expansão e molas. Os parafusos são elementos de ativação utilizados para uma expansão lenta dos maxilares e movimentos em bloco de grupos de dentes. As molas são feitas de fio de aço inoxidável em várias espessuras. São feitas para retomar sua posição inicial após uma pressão e tanto as molas quanto os parafusos são elementos das peças ativas dos aparelhos removíveis. Retenção é a resistência que os elementos dentários oferecem à força de pressão ou de tração. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, terminamos nossa aula de hoje. Aprendemos vários elementos do movimento dentário, tanto seus tipos quanto os tipos de força e os princípios envolvidos. Espero que tenha aproveitado bastante. Até a próxima! Olá, que bom vê-lo novamente. Nessa aula, você aprendeu sobre os elementos da movimentação dentária. Não se esqueça que é muito importante que você estude, para melhor fixar o conteúdo. Até a próxima! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.